Olá, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é destinada a ginecologistas. Eu vou falar sobre tratamento com DUTA em mulheres jovens, nuligestas, nos casos de lesão de alto grau no colo do útero. Qual que é a peculiaridade dessa população? Então, são mulheres que na grande maioria das vezes tem um desejo reprodutivo e a população jovem é o que tem os níveis mais altos de prevalência da infecção pelo HPV. Porém, a chance dessa população conseguir eliminar o vírus também é maior. E por isso se busca tratamentos mais conservadores. Então, eu vou falar sobre as diretrizes do Ministério da Saúde para rastreamento de câncer de colo de útero e o preconizado para mulheres com menos de 25 anos é tratamento conservador, ou seja, expectante ou tratamento destrutivo. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre o NIC2, qual que é a conduta, o NIC3, qual é a conduta, e se isso pode ser extrapolado para mulheres entre 25 e 30 anos nuligestas. Então, o que o protocolo do Ministério da Saúde fala? Que quando a gente tem um preventivo com lesão de alto grau em mulheres com menos de 25 anos, a gente vai manter a mesma conduta do que faz para mulheres com mais de 25 anos e é encaminhar para colposcopia. E nessa população, ver e tratar é inaceitável. Para mulheres que têm mais de 25 anos, quando tem um exame preventivo com lesão de alto grau, vai para a colposcopia e é identificada uma lesão sugestiva de alto grau, não precisa nem ser feito biópsia, pode ser ir direto para uma exérese de zona de transformação anormal. Então, para retirar essa parte do colo do útero que está com a lesão. Porém, em mulheres com menos de 25 anos, isso é inaceitável, precisa ser feito a biópsia. No caso da biópsia vir um NIC2, o que o protocolo diz, a diretriz diz? Que pode ser feito acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos, e se a lesão não some, a gente obrigatoriamente trata, é recomendado tratar. Porque essas lesões NIC2 muitas vezes se comportam como um NIC1, existe uma taxa de regressão em torno de 60% em 12 meses desse NIC2 e de até 75% em 3 anos. Já quando é uma lesão NIC3, a recomendação é fazer o tratamento, de preferência um tratamento destrutivo. Precisa ser destruído toda a extensão das glândulas. Quais que são as opções que a gente tem de tratamento destrutivo? Então, tem o laser, tem a crioterapia. A crioterapia não é muito disponível no Brasil. E o laser, por que ele é superior à cauterização? Por conta da profundidade que ele consegue atingir. Ele consegue atingir até 7 milímetros de profundidade, diferente da cauterização, que atinge em torno de 2 milímetros de profundidade. Então, quando cauteriza, com eletrocautério, vai cauterizar em cima e corre o risco da lesão permanecer embaixo, coisa que não acontece com o laser. E quais que são algumas outras peculiaridades? No caso do NIC2, existe um exame de imunohistoquímica que se chama o P16,
que ele consegue identificar se esse NIC2 ele tem um comportamento mais agressivo, se ele se comporta como um NIC3, ou se ele é um NIC2 que se comporta como um NIC1. E esse exame, ele nos ajuda no momento de tomada de decisão. Então, se a gente tem um NIC2 com um P16 positivo, a gente vai tratar ele como um NIC3. E se a gente tem um NIC2 com um P16 negativo, a gente vai tratar ele como um NIC1. O que o protocolo fala, a diretriz fala? Que se eu tenho uma paciente com NIC2, com menos de 24 anos, e eu não sei se vai ser possível manter esse acompanhamento com preventivo e colposcopia de 6 em 6 meses, não sei se a paciente vai retornar, é aceitável fazer o tratamento. E aqui, assim como no NIC3, a gente prefere por fazer um tratamento destrutivo, então utilizando o laser para destruir a lesão. É importante dizer que no caso do laser, como a gente vai destruir a lesão, a gente não vai ter amostra, então não é possível fazer em casos de suspeita de invasão e a lesão precisa ser completamente visível para a gente conseguir tratar com um laser. Então, tem que ter uma zona de transformação tipo 1. O que é isso? A transição do epitélio escamoso para o glandular tem que ser completamente visível, porque eu só consigo destruir o que eu enxergo com um laser. Eu vou mostrar um caso que ilustra um pouco melhor isso. Eu falei aqui então sobre as pacientes com menos de 25 anos, porém, em mulheres entre 25 e 30 anos com lesões completamente visíveis, de alto grau e que não tiveram filhos, a gente poderia extrapolar esse tratamento, essa conduta? Então, isso foge um pouco do protocolo, porém, cada vez mais a gente tenta ser mais conservador, por conta do que a EZT, então a cirurgia do CAF, do LIP, ela aumenta em 3 vezes o risco de trabalho de parto prematuro, aumenta em 4 vezes o risco de ruptura prematura de membranas e aumenta o risco de baixo peso ao nascer. Então, como são mulheres que têm uma chance maior de conseguir eliminar o vírus, se preconiza tratamentos mais conservadores. E sim, se é uma paciente que ela é aderente ao tratamento, ela vai fazer o acompanhamento, a gente pode extrapolar para mulheres aí entre 25 e 30 anos que não tiveram filhos e que têm lesões completamente visíveis, o tratamento destrutivo com laser. E agora eu vou mostrar esse caso de uma paciente minha que exemplifica melhor isso. Então, essa é uma paciente de 27 anos que ela estava fazendo os exames pré-concepcionais para engravidar. E o que veio no exame do preventivo? Então, ela veio com o preventivo com um ASC-H. Então, foi encaminhada para fazer colposcopia e na colposcopia, o que apareceu? Apareceu um NIC2. Isso foi em final de 2019, dezembro de 2019. Como veio esse NIC2, paciente no Ligesta, eu pedi um exame de P16, uma imunohistoquímica, para ver se esse NIC2 estava se comportando como um NIC1 ou como um NIC3. E o P16 veio positivo, então é um NIC2 que se comporta como um NIC3, realmente como uma lesão de alto grau. Como a paciente não tinha filhos e tinha esse desejo reprodutivo, a gente optou em conjunto, é sempre uma decisão em conjunto com a paciente, por fazer o tratamento a laser. E o que eu orientei ela? Que a gente faria o tratamento destrutivo, por mais que não estivesse no protocolo, na diretriz, por conta desse desejo dela, e reavaliaria 6 meses após o tratamento
se mantivesse a lesão de alto grau, aí não tinha jeito, ia ter que fazer a EZT, então cirurgia do CAF, do LIP. Então a gente fez o tratamento destrutivo com laser no começo de 2020 e 6 meses depois ela repetiu todos os exames. E aqui eu vou mostrar os exames, então, após esse período. Então, aqui ela repetiu o preventivo negativo, normal. E aqui, a pesquisa do HPV negativa. E aqui foi uma pesquisa de HPV para alto risco. E aqui a captura híbrida para alto e baixo risco negativa. Aqui nesse caso eu fiz tanto o PCR quanto a captura híbrida, mas não é necessário, a gente pode fazer só o PCR para alto risco, que ele é mais sensível do que a captura híbrida. E a paciente estava queria engravidar, né? A recomendação é, assim como a gente faz quando faz uma EZT, é acompanhar ali pelo menos um ano até a paciente engravidar, ou a recomendação é ficar acompanhando 2 anos com preventivo e colposcopia. Porém, a paciente acabou engravidando após esse controle que a gente fez de 6 meses e o bebê nasceu em julho desse ano a termo. Então, um caso aí de sucesso, mostrando que esse paciente não teve trabalho de parto prematuro, o laser foi capaz de destruir por completo a lesão. E por mais que quando a gente destrua a lesão, eu sempre explico que a gente está destruindo a lesão que o HPV causou e não o HPV, a gente conseguiu uma pesquisa de HPV negativa. E isso é importante porque diminui o risco de recidiva. A gente sabe que depois de fazer o tratamento de uma lesão de alto grau, se a pessoa permanece com uma pesquisa de HPV positiva, existe um risco maior de recidiva, tá? E a lesão, quando ela é tratada, a carga viral diminui e isso é um fator para auxiliar no clearance da infecção, então na eliminação da infecção. Outros pontos que são importantes é a avaliação da imunidade, então pessoas que fumam, parar de fumar, tabagismo passivo também é importante porque reduz imunidade, fazer a vacina do HPV também é um fator que diminui o risco de recidiva de lesões. Tem estudos que mostram mulheres com lesão de alto grau que foram vacinadas após o tratamento, comparado com mulheres que não foram. As mulheres que não foram vacinadas tiveram 2,8 vezes mais chances de ter uma recidiva. Então, eu sempre recomendo fazer vacina, avaliação do parceiro, ver se o parceiro tem alguma lesão e fazer o tratamento para não ficar acontecendo uma recontaminação. E medidas simples que contribuem para a imunidade, como a atividade física, o sono adequado, alimentação saudável, entre outros. Então, o que eu quis mostrar aqui é que para as pacientes jovens, nuligestas, a gente tem outra opção de tratamento, a conização, ao EZT, sem ter um impacto no futuro reprodutivo dessas mulheres. E isso é o preconizado já pelas diretrizes do Ministério da Saúde para rastreamento de câncer de colo de útero, optar por um tratamento destrutivo ao invés de um excisional nessas pacientes mais jovens. E por mais que ainda não esteja na diretriz, a gente consegue, claro, individualizando caso a caso, extrapolar isso, inclusive para mulheres ali até 30 anos, 31 anos, que não tiveram filhos e que a gente vai conseguir manter
esse acompanhamento de 6 em 6 meses. O que eu queria falar era isso. Essa live vai ficar salva. Para quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo. Obrigada.